Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um episódio aqui do UOL Podcast. Hoje nós estamos recebendo uma figura ilustre aqui no podcast, que é a dona Marina Nessi. Ela que é fundadora da Casa Cor aqui no estado do Paraná e no sul do Brasil, foi a pioneira aqui nessa região. E a gente vai conversar um pouco com ela hoje, trocar uma ideia, falando sobre como foi a Casa Cor do teu início e essa nova edição que tá para chegar aqui agora no mês de junho. Dona Marina, muito obrigado por ter recebido o nosso convite, de estar aqui presente. É uma honra poder estar te recebendo aqui hoje. Muito obrigada, eu fico muito feliz de ver gente nova interessada por esse tema, porque quando a gente vê que a Casa Cor tem 30 anos, parece uma coisa velha, né? No entanto, a Casa Cor, ela vem todos os anos renovada. Então a gente faz um trabalho que tem 30 anos, mas ela sempre tem essa cara de nova, né? Sim, a Casa Cor E eu fico muito feliz, né, de você criar um espaço, porque a gente precisa divulgar. Eu sempre digo que a Casa Cor, ela é um espetáculo feito pelos valores locais, é gente nossa que faz esse espetáculo e que vive e trabalha para essa sociedade. Então merece ser divulgado para que os arquitetos tenham efetivamente o prestígio da nossa sociedade visitando o evento. A Casa Cor é uma honra. Dona Marina, para a gente começar, eu queria começar conhecendo um pouco da sua história, porque antes da Casa Cor, a senhora era professora. Eu queria que a senhora compartilhasse para a gente como que foi esse início, essa transição como professora, educadora, e passando depois para arquitetura, todo esse tão estilo todo. Né? Muda totalmente, né? Na verdade, a vida sempre se apresenta para a gente com surpresas, né? Por mais que você se planeje, eu sou de uma geração em que as moças de boa família se formavam para ter uma atividade profissional paralela à vida familiar, né? Então, aquele modelito que você está preparada para o casamento, aconteceu comigo também, né? Eu era uma princesa preparada para casar, casei, tive 3 filhos, eu tinha uma prima que tinha em Porto Alegre, porque eu sou gaúcha, né? Isso tudo aconteceu em Porto Alegre. E ela tinha uma loja de revestimentos. A loja de revestimentos, ela era também pioneira nesse trabalho, né? Porque o mercado de decoração era muito incipiente. Então, era uma loja que vendia tecido para colchas, para cortinas, tapetes, papel de parede. Então, eu entrei nesse mercado meio de susto, assim, buscando uma reação. E deu muito certo. E no correr desse processo de buscar empresas em São Paulo e no Rio, que na época o mercado se tinha que buscar lá fora, né? São Paulo e Rio de Janeiro, eu consegui a representação dos tapetes muito sofisticados que se chamava tapetes Avante. Esse tapete fazia tapetes em nylon, mas eram forrações sob medida. Então você forrava, acarpetava uma casa inteira sem uma emenda, de um ambiente para outro, os tapetes vinham prontos. E o dono desta fábrica era um rapaz, um casal muito antenado, e eles foram os caras que foram os primeiros patrocinadores da Casa Cor, que lá em 1987, olha o que nós estamos falando, vocês estavam todos nem nas fraldas, né? Não tinham nem nascido ainda. Eram embriões ainda. E em 87 surgia em São Paulo a Casa Cor, que era um movimento totalmente inovador. E o dono dessa indústria percebeu o que aquilo ia se transformar. Eu acho que ele teve uma visão até maior do que as próprias pessoas que faziam a Casa Cor, que não tiveram, na época, a noção da dimensão que o negócio ia tomar, né? Eram 2 senhoras de sociedade, uma argentina e a outra paulista, que inventaram uma show house, uma exposição de decoração numa casa. E o tapete Avante era o patrocinador. Então, todos os anos, com a minha loja, eu tinha contato com arquitetos e decoradores do Rio Grande do Sul. A minha missão era reunir um grupo, fazer uma excursão e ir visitar a tal da Casa Cor em São Paulo, que começou pequena, incipiente. No primeiro ano, eles tiveram 3.000 visitantes. No segundo ano, tiveram 4.000 visitantes. E assim foi, 87, Mas com o projeto inicial é muita coisa, né? Sim, Imagina 3.000 pessoas passando. Ninguém tinha noção do que era, né? E quando chegou o ano de 91,
elas quiseram já começar a ter representadas no Brasil. Então criaram uma franquia no Rio de Janeiro, que eu acho que foi em 90, e na hora de escolher alguém para a região sul, por intermédio desse pessoal do tapete, ele me indicou para as duas senhoras. E aí eu tive, no momento que eu fui fazer a primeira reunião com elas, eu sempre digo, se algum dia eu tive um insight na vida, foi na hora que eu sentei na frente delas. Eu era uma menina, né? Não sabia nada de mercado, nunca tinha feito curso nenhum de estratégias mercadológicas. Elas olharam para mim assim e disseram: e você aceita então ser a nossa representante no Rio Grande do Sul? E eu disse: sim, mas eu quero toda a região sul. Pensa bem, foi um insight. Eu nem conhecia Curitiba. Para mim, Curitiba era uma passagem. Quando meu pai gostava de viajar de carro no verão. Ela foi exatamente muito ousada, né? Falou: eu quero o sul. Eu quero o sul. E aí elas me deram a representação do Paraná, o Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Então eu fiz o primeiro ano em 92 em Porto Alegre, e em 94 começamos aqui em Curitiba, e em 96 eu introduzi a Casa Cor no Santa Catarina. E qual foi o maior desafio que a senhora passou naquele momento? Porque trazer um evento que estava acontecendo em São Paulo, onde já estava, entre aspas, estruturado, sim, pro sul, onde não havia ainda uma estrutura, às vezes não conhecia o mercado, Grande, como que foi isso? No Rio Grande era a minha terra, né? Uhum. Era o meu chão, eu conhecia as pessoas e eu tinha, os meus clientes eram arquitetos e decoradores, né? Então foi relativamente fácil, porque as pessoas já sabiam o que era a Casa Cor, eu já estava levando as pessoas lá para visitar os eventos. E aqui no Paraná também eu fui muito abençoada, porque eu nem cheguei, quando chegou o momento de fazer aqui em Curitiba, eu não vim desbravar Curitiba. Curitiba me chamou. Um grupo de arquitetos que já estavam indo ver a Casa Cor de São Paulo, ligaram para São Paulo e as duas senhoras disseram: não, o assunto da Casa Cor em Curitiba tem que ser com a Marina. E aí me chamaram, então, e aí eu sempre digo que o grupo foi maravilhoso, porque foi Eduardo Mourão, Jaime Bernardo, a Jude Nunes, Beatriz Serra, que na época também estava no mercado, Rose Gelman, o Júlio Peckman. Então havia um grupo de profissionais que também eram pioneiros nesta coisa chamada arquitetura de interiores, né? Que era mais além do que a decoração. Então, quando eu cheguei aqui, as pessoas não só queriam o evento, como já tinham até arranjado a casa. Já estava tudo pronto, Já estava então. tudo pronto, a casa escolhida. Onde que foi a primeira casa? Olha, a casa primeira foi a famosa Casa Gon, que é o espaço onde hoje está o Pátio Batel. A primeira casa era uma casa histórica, aqui uma casa toda de madeira, que tinha uma história, tinha sido consulado da Inglaterra. E na época também, eles já me apresentaram para a construtora Tá, que na época o superintendente do Tá era o Alberto Veiga. Também cheguei lá, não, a gente quer apoiar. Todo mundo queria a Casa Cor. Então foi... Casa Cor, então, já chegou em Curitiba com nome, né? Chegou com nome, chegou com respeito, chegou com apoio de todo mundo. E claro que tiveram dificuldades, né? Porque eu tive que impor uma situação assim que ela não era uma aventura, ela não era assim um bando de desocupados que não tem o que fazer, vamos fazer decoração. Não, era um negócio pelo qual eu tinha que responder, né? Então, acho que o grande desafio foi implantar um negócio num meio propício que queria, mas com a consciência de que aquilo era tinha que ter um resultado comercial, não só para os donos do negócio, como também ia estruturar a profissão, né? Eu vejo assim que a Casa Cor teve no mercado brasileiro, e aí já não estou mais falando só de Rio Grande do Sul, estou falando do Brasil inteiro, a Casa Cor centralizou os profissionais que faziam cada um o seu trabalho, se criou uma consciência de classe. Os arquitetos e decoradores se tornaram produtos de consumo. Então, naquela época, decorar uma casa cabia mais só para pessoas abastadas, só quem era rico ou era muito sofisticado. Hoje o mercado se transformou tanto que
qualquer pessoa que tenha uma capacidade de comprar, tem que ter poder econômico, mesmo que seja pequeno, mas uma capacidade de comprar, a pessoa pode ser uma pessoa que não tenha grande capacidade financeira, mas ela, na hora que ela vai ganhar o bebê dela, ela contrata um profissional para fazer o quartinho do bebê. Então, hoje eu digo assim, o mercado do Brasil, este mercado sonha com a Casa Cor e aprendeu com a Casa Cor que os espaços estudados e projetados por especialistas, né, na área, sempre tem mais resultado. É muito mais fácil uma pessoa comprar um sofá e ele caber no lugar se ele foi estudado por um arquiteto ou por um decorador. Dona Marina, nessa 31ª edição, eu imagino que em 31 anos foram muitas Casa Cor, várias histórias. Nesses 31 anos, qual foi a Casa Cor que mais te marcou? Que mais mexeu com você em todos os ângulos? Olha, é tão difícil responder isso, porque todas elas tiveram a sua carga de emoção também, né? Porque eu digo assim, ó, eu na função de administradora desse negócio, não sou decoradora, não sou arquiteta, mas eu participo do processo criativo, porque no momento que eu vou com a minha equipe visitar um imóvel, a gente já olha e já começa a prospectar qual a viagem que nós vamos propor para os nossos arquitetos. Então eu digo que o primeiro olhar, o primeiro traço numa planta, onde a gente começa a ver o que aquela casa, o que aquele imóvel pode oferecer para a gente poder oferecer um evento que seja também inovador, né? Porque a Casa Cor ela tem que vir com a mesma fórmula, mas ela tem que vir sempre nova, né? Renovada. Então, desde o momento que a gente começa a fazer esse trabalho, nós estamos participando do projeto criativo. Então, na hora que a inauguração acontece, meu Deus do céu, a emoção é muito grande. É um nascimento quando acontece um evento. É um novo filho, né? É um novo filho. E a gente cuida muito desse novo filho, porque a gente sabe que todas as etapas elas têm que funcionarem, a Casa Cor não pode ter falhas, ela tem que abrir as suas portas para cumprir a sua missão, que é surpreender o seu público. Se ela não for planejada com este olhar de que precisa surpreender o seu público, ela vai ser simplesmente uma vitrine instalada em algum lugar. Mas teve alguma que pois eu não respondi o que você falou. Eu acho que teve, por exemplo, marcou história aqui em Curitiba, a Casa Cor que foi feita naquele prédio que chama o Trade Center, o World Trade Center, aquele prédio do relógio ali na Carlos de Carvalho. Aquela foi a primeira Casa Cor vertical, né, que a gente teve a ousadia de escolher um prédio que estava em construção, um prédio acho que deve ter uns 20 andares, nós ocupamos até o 7º andar, e a Casa Cor aconteceu, a obra aconteceu, enquanto acontecia a obra do prédio também, e aí o horário de visitação, o prédio só faziam trabalhos que não tivessem ruído, então aquilo foi uma coisa fantástica, a convivência do final da nossa obra e da visita do público e continuar o prédio em obras, né? Era uma experiência até para a construtora, E a construtora foi fantástica, que comprou a nossa ideia, porque eles mudaram o cronograma da obra, eles aprontaram o prédio por fora para que a Casa Cor pudesse chegar. Então a gente veio para um prédio em obra que ninguém percebia que aquele prédio não estava pronto do 7º andar para cima. Então isso foi emocionante. Outra coisa que foi emocionante foi quando a gente fez no Asilo São Vicente, que a gente fez um evento usando 2 áreas de habitação daquelas mulheres que vivem no asilo, né? E a gente conviveu a obra com o asilo, não precisou ser desocupado, foram remanejadas e a gente deixou muitas benfeitorias, foi um resgate urbano bacana, que se deixou benfeitorias para melhorar um pouco a vida daquela instituição, onde as mulheres eram muito bem cuidadas, mas que precisavam um pouco mais de comodidade, conforto em alguns espaços, né? E a gente teve trabalhos lindos, né? Teve também a Casa Cor dos 15 anos, foi no Clube Concórdia,
que era um clube que tem toda uma história com o Paraná, né? Um clube de alemães e um clube que, inclusive, fiquei sabendo na época que a sociedade recebia imigrantes que chegavam no Brasil e moravam no sótão, porque quando me chamaram para ver o prédio, eu pensei assim, como é que eu vou fazer uma casa-cor num clube, né? A casa-cor tem que mostrar o morar. Aí fomos visita tudo, lá pelas tantas eu digo pro diretor do clube, bom, tá tudo muito lindo, mas eu não posso só fazer salas de festas, eu preciso do morar. A gente tem um sótão aqui, vamos dar uma olhada. O tal do sótão não tinha nem escada para subir direito, a gente subiu por nem me lembro de que jeito foi, não tinha forro. E o que era aqui? Eu disse, qual é a tradição disso aqui? Não, aqui era um pensionato que os imigrantes chegavam, não tinham onde morar, moravam um período aqui. Bom, então o morar estava lá, né? Uhum. Então a gente conseguiu fazer escadas. Tinha uma história. Tinha toda uma história, fizemos escadas. Investimento fabuloso foi. E o clube ressurgiu, né? Porque ele tinha uma base maravilhosa, ele tinha um ponto maravilhoso, tinha uma estrutura maravilhosa, tinha pessoas que queriam, seus associados queriam o progresso. E quando a Casa Cor saiu de lá, depois eles fizeram uma parceria com o Curitibano, e hoje o Concórdia faz parte, está coligado com o Curitibano. Eu acredito que foi as obras da Casa Cor que abriram os olhos também para o Curitibano. Sim, eu vejo que a Casa Cor, ela não somente ela traz um olhar magnífico sobre os ambientes, sobre o estado de morar, mas também ela abre os olhos para ambientes que às vezes não estavam sendo espaços esquecidos. Sim, sim. Né? E isso cumpre um papel cultural, importantíssimo. Físico sensacional, né? Isso é muito importante. A história da Casa Cor sempre foi assim, no sentido de dar luz e vida nova a espaços esquecidos e abandonados. Também a gente teve uma experiência linda no Moinho, aqui no bairro Rebouças. Então, quando a casa... Hoje está lá a Fundação Cultural da Prefeitura. Quando a gente foi para lá, era um momento que o bairro Rebouças começava também o seu processo de retrofit, né? E se você olhar naquela região, quantas indústrias tem que estão hoje imóveis, um patrimônio arquitetônico parado. Então, tem muita coisa para a Casa Cor acontecer. Agora, existe também uma outra coisa, que ao longo do tempo a gente viu a Casa Cor tem que mostrar o morar, ela tem que mostrar espaços de lazer para as pessoas também ficarem, porque a Casa Cor, na verdade, é um resgate de um clube. A pessoa vai para ver, para ser vista, para conviver. A gente, ao longo do tempo, aprendeu que o nosso evento precisa ter esses espaços de convivência também. Mas, então, com tudo isso de resgate, fizemos também naquela ex-academia de natação, e que quase toda a sociedade já nadou lá no Aqua Center, fizemos 3 anos ali, também foi maravilhoso, mas a gente enxerga que o nosso público se emociona muito quando o evento é numa casa. Muda todo o sentimento, né? Então, o ano passado a gente comemorou os 30 anos, o nosso objetivo era escolher um espaço. Já tínhamos passado por muita coisa, né? Então, agora, os 30 anos, nós vamos voltar para uma residência e vamos voltar para o Batel, que é onde tudo começou. E foi fabuloso, porque o público ficou alucinado, tivemos uma resposta de público maravilhosa, e esse ano nós vamos voltar de novo, estamos nos apresentando numa casa linda aqui no Batel. Eu quero que a senhora conta pra gente daqui a pouquinho sobre o que vai acontecer esse ano, mas antes da gente chegar lá, eu queria explorar um pouco, só escrever um livro, né, que foi o Estilo Curitiba, com a comemoração de 20 anos da Casa Cor em Curitiba. Na verdade, eu tô em falha, né? Eu já deveria fazer o dos 30 anos. Justamente. É isso que eu quero cobrar. E aí, vai ter uma continuidade para 30 anos? Tá programado para acontecer. Eu não sei se vai ser. Nos 30 anos já não foi, né? Mas eu acho que para os 35, quem sabe, né? É que o número redondo na metade é o que convida mais. Na verdade, eu acho que ele já está projetado, porque na verdade ele, para ser o segundo, ele tem que seguir o mesmo projeto, o projeto editorial, ele vai seguir o mesmo, mas vai ser a história dos 20 aos 31, 32 ou 33, não sei, ele vai sair.
porque ele foi um marco na minha vida profissional. Eu digo sempre que se alguma coisa eu fiz uma coisa bem feita, foi o livro dos 20 anos. Foi uma coisa, um resgate muito grande. E o mais incrível também, na época eu publiquei 3.000 exemplares. Hoje você vai me perguntar se a gente tem, eu tenho 2. Todos saíram. 3.000 estão por aí. Espalhados. O livro é belíssimo, uma pena não ter trazido, porque eu tenho bastante orgulho do meu livro. Imagina. Vamos estar no lançamento dos 35 anos. Quem sabe 33 é um número bonito também, né? É um número bonito. Casa Cor 2025, o que esperar? Nós estamos vindo para uma casa, que é uma casa majestosa. Ela está na Carmelo Rangel, que sempre foi, ao longo desse período que eu moro aqui em Curitiba, a Carmelo Rangel sempre foi a rua das casas mais exclusivas de Curitiba, a rua mais sossegada. E essa rua agora deixa de ser unidade residencial e passa com casas térreas ou de 2 andares e passa a permitir a construção de prédios residenciais. Então essa rua está passando por uma alteração fenomenal e vão entrar ali prédios fabulosos. São os projetos mais sofisticados e os terrenos são também os mais cobiçados do mercado imobiliário. Então essa transformação da cidade, a gente não pode achar que é ruim, porque o crescimento da cidade tem que acontecer. Então a cidade cresce verticalmente também. E nós estamos aproveitando esse momento que tem tantos casarões disponíveis. Para o nosso negócio é muito interessante. Então a gente tem uma casa que ela tem um estilo neoclássico, e é uma casa que foi de uma família que recebia muito, é uma casa assim preparada para festa. E o terreno muito grande, e o terreno permitiu que a gente implantasse. Nós estamos nesta casa esse ano com 11 construções externas. Então o evento tem 32 ambientes e vem mostrando o residencial puro, né? Nós vamos ter 2 áreas de gastronomia, e vamos ter esse ano a assinatura do Hard Rock Café no nosso bistrô, que a gente acha bacana vir com uma experiência nova. Vamos ter um bar também funcional, que é o Sacas, do nosso arquiteto Givago, que há muitos anos já é o bar oficial da Casa Cor. Vamos ter uma casa que vai se chamar Cozinha Deca, porque a Deca, nessa história toda, o grande patrocinador da Casa Cor é a Deca. E essa casa, a Cozinha Deca, vai estar preparada para jantares exclusivos, sempre para grupos de até 20, 25 pessoas. E vamos ter um amplo salão de festas, que está sendo feito pelo Eduardo Mourão, com estrutura da Montrelux, é um módulo de 120 metros, todo de vidro e estrutura de ferro, onde vão acontecer as festas da Casa Cor. Então a gente está muito preparado para receber o nosso público. Dona Marina, a gente observa que, por exemplo, são 31 anos de Casa Cor. Em 31 anos deu para observar bastante a mudança no design da arquitetura, novos designs. O que a senhora acredita que deve vir agora nos próximos anos? Qual que é a tendência que a senhora acredita de design e arquitetura que vai se expandir nos próximos anos no mercado? Eu acho que o mercado amadureceu ao longo desse tempo, criando verdadeiros gênios, talentos. Os nossos arquitetos daqui não perdem nada para qualquer arquiteto do Rio de Janeiro, de São Paulo, até porque também a informação hoje é muito grande no mundo. O que está acontecendo lá em Milão já está acontecendo aqui. Então a tendência da nossa turma é seguir a onda mundial do desenvolvimento, que hoje em dia nada mais fica isolado para alguém, tudo se comunica. Agora, o que eu acho que a grande evolução é aquele olhar de que tudo aquilo que hoje é design, ele tem que estar vinculado à funcionalidade. Então, não adianta uma cadeira ter um design todo sofisticado, mas se ela não for cômoda. Então, acho que a grande tendência é aprimorar cada vez mais o design com a funcionalidade e com a qualidade. Porque também ninguém vai se emocionar de comprar uma cadeira que daqui a pouco
Não faz mais sentido, não tem né? durabilidade na linha de tempo. Então, e isso aqui eu digo que a nossa turma sabe fazer e muito bem. É o que vocês priorizam muito, né, na Casa Cor, é o nível de qualidade também, né, dos produtos, o que vai ser implementado ali, cada móvel, cada estilo de arquitetura, Sim, a né? gente tem uma curadoria que analisa os projetos dos arquitetos. Para essa nossa curadoria é chefiada pelo arquiteto e jornalista Pedro Ariel, que ele é o curador, é o diretor de conteúdo da Casa Cor, é quem determina o tema que a gente vai seguir. Então, o Pedro Ariel vem todos os anos e ele senta com cada arquiteto, analisa o que vai... Então, o que tem... Quando a gente apresenta a Casa Cor, atrás dela existe um estudo, um preparo, uma pesquisa, um garimpo. Não é um passe de mágica, fez assim e tá pronto. Não, foi tudo muito estudado, tudo muito planejado. A gente vê hoje que é toda uma equipe para fazer acontecer também, né? Sim. Porque para fazer... Casa Cor sem equipe não acontece. Mas a minha indagação seria a seguinte: como que foi isso, voltando lá no início, quando começou em Curitiba? Porque por mais que a senhora contou que existiam os arquitetos interessados e tal, mas ainda era um projeto novo para Curitiba. Como que foi lá no início, sem essa estrutura que você tem hoje? Eu sempre digo que a tarefa de dirigir a Casa Cor significa você ter linhas e um manual de comportamento dentro do evento. Você tem que ter chefia, porque sem chefia nada acontece, e você tem que ter chefia com seus clientes. É aí que está a habilidade que a gente tem, né? Você tem que impor um cronograma, impor regras de comportamento em cima dos teus clientes. Mas eu digo assim, ó, o relacionamento é maravilhoso com todo mundo. Hoje em dia tem muita confusão, dá muito trabalho, dá muito estresse, mas o convívio e a harmonia que existe entre os profissionais é uma coisa fantástica. Inclusive, eu exibo sempre que até os operários mais simples, eles vestem a camiseta da Casa Cor e todo mundo trabalha como uma orquestra para a coisa acontecer. É lindo. Isso é uma delícia, né? Porque um se conecta com o outro e que vai fazendo se ajudam. É o sentimento de comunidade, né? Que a Casa Cor desenvolve com o público, né? E é o que a gente pode esperar também nessa próxima edição, então a gente tem uma equipe que fica controlando tudo, tem data e horário para entrar, tem comportamentos que tem que acontecer. Por exemplo, não entra um operário levando esta garrafa ou esse copo se não tiver feito o agendamento com o nosso escritório, apresenta o contrato de trabalho que ele tem com quem mandou levar lá, porque se isto aqui não está controlado, acontece um acidente que pode acontecer. Este operário que sofreu o acidente, ele é funcionário de alguém que tem um contrato conosco e eu tenho um seguro social que ampara tudo. Mas essa é uma cadeia que tem que acontecer. Não pode alguém chegar lá para trabalhar e não estar cadastrado, porque a gente tem uma responsabilidade social com quem está lá dentro trabalhando também. Então, a gente tem exigências que podem ser muito antipáticas. Que saco, né? Ter que fazer um cadastramento de alguém que vai entregar alguma... Não, tem que estar tudo organizado para a coisa não ter surpresas. A senhora estruturou muito bem aqui, né, a equipe em Curitiba, mas a dona Marina, hoje, na vida pessoal, ela como mãe, como avó, como empresária, como que ela se divide? Olha, eu me divido muito bem, porque eu consigo iluminar o meu mundo como você ilumina uma decoração de Natal com aquele fiozinho. Uma coisa é eu e meus filhos, é uma luzinha. Não está intermediário, não está corrido de forma que se uma luz não funciona bem, nenhuma outra funciona bem. Cada lâmpadazinha funciona com a sua luz própria, né? Então, eu acho que eu fui muito boa mãe, eu sou muito boa avó, tenho netos de 8 a 27 anos e tive o privilégio de, há uns anos atrás, encontrar um amor, mas isso me dói um pouco, porque faz 5 meses que ele faleceu. Então, a minha vida,
É uma vida muito boa. E eu digo assim, ó, eu tive que me reconstruir 1000 vezes. Mas tô aqui, E a vida é sobre isso, tô né? feliz, vou fazer 78 anos, nem acredito. Né? 78? 78 em Com cara de agosto 50. vou fazer 78 em agosto, mas amo demais esta minha vida de oportunidades que a Casa Cor me deu, né? Então agora eu estou numa fase que as pessoas me perguntam assim, mas é sempre a senhora que faz a Casa Cor? É. E quando é que a senhora vai se aposentar? Nunca. Enquanto eu tiver amor que me move por esse trabalho, tiver prazer e tiver energia, eu vou continuar, né? Eu não tenho espírito para ficar em casa fazendo tricô. Eu sou proativa, gosto de desafios. Tem que se movimentar também, porque tô na área para trabalhar. A vida é sobre isso. Ó, eu quero fazer um bate-bola aqui com a senhora, deixa eu só achar ele aqui. Ó, já fizeram um bate-bola com a senhora alguma vez? Sabe que acho que sim. Ó, eu vou fazer uma pergunta rápida e a senhora me responde com uma resposta rápida. Pode ser? Vamos lá. Ó, o que mais te inspira? Eu acho que o que me inspira são meus netos. Qual que é o seu maior orgulho? Da minha família. O que você faria de graça o resto da vida? Transmitir conhecimento e transmitir otimismo. Qual livro que mudou sua vida e sua visão sobre seus negócios? Que sim, aí não é um livro. Pode ser isso. Eu fiz há uns anos atrás um curso que durou só 2 dias, eu nem lembro mais qual era o nome do curso em Porto Alegre, mas era uma imersão sobre o mundo da Disney. E aquilo abriu a minha cabeça, onde eu vi, porque é um ensinamento para o mundo, o que tem por trás daquela organização, né? Porque eu também trabalho com um espetáculo, não vou me comparar com eles, mas o que eu faço é um espetáculo. A Casa Cor é um espetáculo. Todas as pessoas têm que estar envolvidas e preparadas para aquilo acontecer. E o maior ensinamento é o seguinte: no seu negócio, você tem que sempre pensar que o teu público vai sair de lá com a sua expectativa preenchida. Então, isto foi o que mudou a minha visão. Todos têm que estar trabalhando para o mesmo negócio, de forma que o teu público, quando pagou o ingresso e entrou, ele não vai sair frustrado, porque ele foi preenchido aquela expectativa que ele tinha daquilo. Eu acho que isso foi uma coisa que parece uma coisa boba, mas é fundamental. Uau, que incrível. Um sonho? Um sonho, eu gostaria de fazer um ano sabático, gostaria muito de passar 6 meses na Itália, 6 meses na Provence. Isso é uma vontade que eu tenho. Um defeito? Eu sou um pouco esquentada. Agora, com a idade, com a maturidade, eu já me equilibro mais, me controlo mais. Uma paixão? A paixão é o mar. Eu adoro o mar. Um arrependimento? Podia ter sido mais doce. Uma motivação? A minha motivação hoje é o que eu quero? Eu quero me tornar uma senhora que continue a ser interessante. Eu quero ser alguém que continue a inspirar outras pessoas. Uau! E fechamos nosso bate-bola. E para complementar, a senhora é uma inspiração. Eu pego a senhora como uma inspiração no mundo dos negócios, muito como obrigada. Pessoa. E poder estar te recebendo aqui hoje, compartilhar essa experiência que a senhora tem é sensacional. Muito obrigada. A gente está caminhando... Você mexeu até com a minha alma, né? Ficou até meio chorona, assim, porque eu sou muito sensível também. Sim. Eu sou uma pessoa que eu consigo
extrair das pessoas o melhor e olhar para elas e falar, cara, eu preciso aprender com ela. E quando a gente conhece pela mídia, eu conheço a senhora às vezes pela mídia, e hoje poder bater um papo aqui com a senhora pessoalmente, a gente consegue extrair o quanto que a senhora carrega essa áurea gostosa de aprender, de ensinar e de inspirar as pessoas. E eu tô saindo daqui inspirado com toda a sua história. Muito obrigado, fico bem feliz com isso. Dona Marina, então, sábado agora estreia Casa Cor 2025, 31ª edição. A senhora compartilhou um pouquinho e eu queria que a senhora deixasse um recado final para o pessoal ir conhecer o que aguarda eles lá nessa 31ª edição da Casa Cor Paraná. O meu convite é que as pessoas venham prestigiar os nossos atores, os nossos artistas, porque eu digo sempre assim que as pessoas fazem um esforço tão grande de ver qualquer show que vem de fora, né? Essa coisa assim até interiorana que todos nós brasileiros temos, mas a gente tem valores espetaculares aqui. Então, a Casa Cor é preparada com muito carinho, com muito cuidado, com muita pesquisa. Os profissionais se esmeram, botam tudo que sabe do bom e do melhor e eles trabalham para essa sociedade, né? Então, eu acho que a maior troca que pode haver é o mercado, a sociedade prestigiar esses profissionais, valorizá-los para que eles venham a crescer cada vez mais. E nesse ponto eu digo assim que a Casa Cor amadureceu muito o nosso mercado e eu agradeço sempre também que o mercado, os lojistas sempre prestigiaram a Casa Cor e a gente fez um crescimento junto, né? O mercado do Paraná é maduro, se apresenta e pode se apresentar em qualquer lugar do mundo, porque teve o prestígio e o apoio dos fornecedores que acreditaram nessa história chamada Casa Cor. Então eu tenho muito orgulho e muita gratidão por a gente ter um mercado maduro e que eu sei que o meu trabalho ajudou a evoluir e amadurecer. Perfeito. Dona Marina, muito obrigado pela sua presença. A gente vai terminando por aqui, pessoal. E você já é nosso convidado, assim, junto com a Dona Marina, para estar lá presentes na estreia da Casa Cor Paraná 2025. Nós conversamos com a Dona Marina Nessi, fundadora aqui da Casa Cor Paraná, no Sul. A gente se encontra no próximo episódio. Tchau, tchau.